a partir dessa articulação, né, que nomeia conexão, psicanálise e direito. No presencial, então, assim, comumente essa conexão costumava ser bimensal, e agora, durante a pandemia, durante o confinamento, essa conexão passou a ser mensal. A gente está na nossa edição de outubro, teremos mais uma ainda esse ano, em novembro, a data ainda vai ser definida. E eu queria falar um pouquinho sobre a convidada de hoje, a Tereza Costa, que eu tive o prazer de conhecer também durante a pandemia, né? Eu acho bacana, importante aqui ressaltar que a pandemia, que trouxe tantas coisas difíceis e traz ainda hoje para a gente, trouxe algumas coisas positivas também. Uma delas foi, sem dúvida, ter conhecido a Tereza num grupo muito, muito interessante, muito produtivo, muito desejante, que começou com o mote também da articulação psicanálise e direito. Então, a Tereza apresentou o trabalho dela, que ela vai conversar hoje aqui com a gente nesse grupo. Eu achei muito interessante, aprendi muito com a Tereza nesse dia, e imediatamente tive a vontade de convidá-la para falar aqui na conexão de psicanálise e direito da Escola Lacaniana. Então, Tereza, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Vou te apresentar. Prazer estar aqui. Vou te apresentar, fiz uma cola, porque eu acho importante falar de todo o seu currículo, porque ele fala, inclusive, do trabalho que você vai apresentar hoje aqui para a gente, né? Da sua inserção institucional, dos seus estudos. Oi, Bruna! Boa noite! Prazer em ter você aqui. Oi, boa noite, Lícia. Boa noite. Perder. Ai, que bom, querida. Vou justamente agora apresentar a nossa convidada, a Tereza. Então, a Tereza Costa é psicanalista, membro da Escola Freudiana, doutora em Letra Freudiana. Da Escola Letra Freudiana, doutora em Sociologia e Direito pela UF, mestre em Psicologia pela PUC-Rio, especialista em Psicoterapia Psicanalítica pela Santa Úrsula e formada em Psicologia pela Universidade Gama Filho. É também coordenadora do coletivo Fortaleza, do Núcleo de Investigação Clínica das Psicoses e Autismos, da Letra. Depois a Tereza pode falar um pouco sobre, enfim, né, se quiser, claro, queridas, sobre o trabalho da Letra, como é que funciona em outros estados, né, além do Rio. Ela é também coordenadora adjunta da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, coordenadora do Núcleo de Psicanálise do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, há bastante tempo, com uma experiência riquíssima que ela vai dividir conosco aqui hoje, a partir desse trabalho. Docente do curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da Unileão, em Juazeiro do Norte. Então, a Tereza ainda viaja esse país, né, Tereza? Falando, ensinando e produzindo a partir da psicanálise. E é também consultora clínica do Núcleo de Saúde Mental e Trabalho, CETRAB, foi entre os anos de 2009 e 2015. Não foi isso, Tereza? Isso aí. Querida, a palavra é sua. E a Tereza vai falar hoje sobre pontuações do acesso de psicóticos à justiça. Então, boa noite a todos, muito prazer. Quero agradecer muito a Alícia ao convite em nome da Escola Lacaniana de Psicanálise, aqui do Rio de Janeiro, para apresentar um recorte da minha tese de doutorado. Queria dizer para vocês que, de vez em quando, eu frequento os encontros da Renata, da Escola Lacaniana, lá de Vitória. Quando o meu horário de atendimento permite, eu dou uma passada lá. Agora que online a gente tem acesso a mais lugares. Verdade.
É um trabalho que eu gosto muito, respeito muito. O trabalho da Renata é um trabalho muito rico, muito minucioso, né? Então, é uma interlocução boa, psicanálise e direito. Quero dizer para vocês o seguinte: primeiro, a minha formação, como vocês viram, foi uma formação psi, né? Graduação, especialização, mestrado, formação em psicanálise. E eu tenho uma experiência clínica de consultório e de instituição que já passa de 30 anos. Né? O que me levou ao doutorado num curso de direito? Muita gente se surpreendeu quando eu fui aprovada no curso, e vou fazer doutorado, legal, você vai... Todo mundo achava que eu ia para o UFRJ para o doutorado de psicanálise. Né? E eu disse não, eu passei para a UF, para um programa de Sociologia e Direito, né? E vou fazer o doutorado em Direito. Eu mesma fiquei um pouco espantada com isso, porque pensei assim, caramba, não sei quase nada de Direito, não tenho uma base, né? Como que eu vou encarar um curso de doutorado? Levando em conta o seguinte, nos cursos de doutorado a gente não aprende nada. Curso de doutorado, você vai mostrar o que acham que você sabe, né? E vai pesquisar aquilo, né? Mas, assim, eu precisava uma base mínima de direito, né? E isso foi a parte mais árdua do curso. Bom, o que me levou a esse curso? Uma questão essencialmente clínica e de clínica psicanalítica. Como eu atendo muitos psicóticos há muitos anos, né, tanto no consultório quanto nas instituições de saúde mental, eu sou servidora do Ministério da Saúde, eu me deparei na clínica com duas situações. Né? Você leva anos atendendo um psicótico e ele ali, naquele trabalho árduo com a sua psicose, né, em busca de alguma estabilização. Aí vem uma situação qualquer da vida que precise passar pela justiça. Né? Para alguns psicóticos, este é um fator de uma desestabilização assim, total. Né? O saber delirante que o sujeito tinha construído não dá conta de fazer face àquela situação. Coisas do tipo, casal se separou, guarda de filho, partilha de bens, morreu um parente não sei das quantas que deixou uma herança, né? Questões trabalhistas, né? Bom, então, por aí eu encontrei um caminho para isso. Dos braços da reforma psiquiátrica, né, que propõe a reabilitação psicossocial, o braço com o direito foi justamente o que menos avançou. Avançamos muito na questão da ressocialização, de uma maneira geral, né? Avançamos muito na questão do trabalho. Eu fui consultora lá do Núcleo de Saúde Mental e Trabalho, da Secretaria de Trabalho. Né? Então, impressionante. Por exemplo, no CPRJ, temos cerca de quase 100 pacientes trabalhando com carteira assinada, todos os direitos trabalhistas assegurados, né? Férias, já há 6 anos. Né? E o quanto isso contribuiu para a estabilização dos quadros psiquiátricos. Porém, nessa área da justiça que a coisa avançou menos. Né? Então, esse já foi a mais para eu enveredar por esse caminho difícil para mim. Bom, a outra coisa que eu percebi foi na direção oposta. Alguns sujeitos, na construção de seu saber delirante, por iniciativa própria, buscam a justiça, buscam figuras de autoridade. Né? O juiz é uma delas, né? Mas pode ser o padre, o pastor, o pai de santo, o chefe, o síndico do prédio é muito procurado. O psiquiatra, né, Tereza? Né? Muitas vezes. Muitas vezes, o próprio psiquiatra nem tanto. Né? Não, é uma figura de autoridade que vai solucionar um conflito. Tá?
Então, a pessoa começa a se sentir perseguida pelo vizinho e começa a reclamar com o síndico, começa a mandar carta para o síndico, né, que está sofrendo ameaça, que estão fazendo coisas contra ela, contra o patrimônio, com o carro, o apartamento, né? Ela está sendo olhada, está sendo vigiada, né? Bom, o médico cuida mais de outras questões, né? Eu acho que me veio a figura do psiquiatra, porque a experiência mais profunda que eu tive com a saúde mental, com a psicose, foi num contexto de internação psiquiátrica. Uhum. Então, ali, essas outras figuras todas estavam excluídas pela própria situação da internação. Uhum. Entende? Uhum. Então, digamos assim, que esse leque não era tão rico, porque era dentro de uma enfermaria de internados, né? Mas eu entendi o que você colocou. Depois eu queria que você falasse um pouco mais para a gente por que no setor jurídico, no judiciário, foi onde menos avançou, onde as conquistas, né, da reforma psiquiátrica menos avançaram. Mas eu acho que você vai falar sobre isso ao longo da sua fala. Sim, né? Acho que posso já dizer, Alicia, o campo do direito anda muito lentamente, de uma maneira geral, né? Os fatos sociais precisam acontecer, né, e se desdobrar, a sociedade precisa se organizar nas suas demandas para então se dirigir ao campo do direito e tentar regulamentar, né, os fatos sociais, as práticas sociais, né? Aí, daqui que um movimento social se organize, que esse movimento social consiga reunir uma quantidade de assinaturas para encaminhar um pleito primeiro para o legislativo, né? Para que alguma legislação seja elaborada. Todo o trâmite lá no legislativo para isso, né? Aí agora temos uma lei, uma norma, um decreto, uma portaria que regulamenta alguma coisa. Aí é que o judiciário vai poder entrar em cena se valendo daquela norma jurídica que está incluída no ordenamento, né, tendo sido criada pelo legislativo, para então regulamentar as relações sociais. Gente, muitas vezes isso leva 10 anos, 15 anos, 30 anos. Engraçado isso, né, Tereza? Porque, por outro lado, também a gente vê, por exemplo, eu estou atualmente trabalhando em varas de família, e a lei que ficou conhecida como Lei da Alienação Parental, cujo número agora me escapa, essa lei, por exemplo, ela é muito mais atual, digamos assim, do que a reforma psiquiátrica e seus desdobramentos. Só que essa lei pegou com uma rapidez. A lei tem 10 anos apenas, 10 anos apenas, mas os desdobramentos institucionais, discursivos, enfim, a partir dela, são, assim, substanciais, inegáveis. Ainda tem mais esse outro aspecto, né? Não basta elaborar uma lei, sancionar uma lei, e que essa lei, então, está apta a ser aplicada pelo juízo. É preciso que essa lei pegue, como a gente popularmente. E há leis que pegam e há leis que não pegam. Mas isso não é muito gozado? Eu acho que isso fala muito da nossa cultura. Porque o que é isso de lei pegar ou lei não pegar? Né? Isso é uma coisa muito brasileira. Não sei se isso existe no resto do mundo. Assim, lei, teoricamente, era lei. É para pegar. Lei. Lei é para pegar. Lei é de lei. Né? É para pegar. O que há na cultura brasileira, isso seria... Isa, que faz com que certas leis peguem rápido, certas leis não pegam nem por decreto. Né? A gente burla daqui, burla dali. É óbvio que o simbólico é esburacado, toda lei tem suas brechas, então sempre há alguma forma de lesar, ludibriar, corromper. Né? E há certas leis que pegam durante algum tempo e depois vão caindo em desuso. Isso tem a ver com as mudanças da cultura.
né? Porque a sociedade é muito dinâmica, as coisas vão mudando, os hábitos e costumes vão mudando, né? Então, surge uma exigência de novas normas e eu penso até de novas formas de aplicar legislações que já existem, né? Novas formas de interpretar a legislação que já existe. Porque aí a gente vai pensar do outro lado, a Constituição norte-americana tem mais de 200 anos. Como é que está valendo? Os costumes mudaram muito em mais de 200 anos. Como é que a Constituição é a mesma? Né? Boa pergunta, boa questão. Na Inglaterra também, né? Na Inglaterra, inclusive, nem tem, né, muitas leis, nem são escritas, né, as mais importantes. O Código Civil alemão, que foi do qual Schreber, que está no nosso cartazinho de divulgação, participou da feitura, sofreu alguns acréscimos, mas é o mesmo Código Civil que Schreber participou da feitura, né? E Schreber nasceu lá no século XIX, está valendo até hoje, né? Tereza, fala rapidamente quem foi o Schreber para quem é da área jurídica e não conhece, nunca ouviu falar. Ah, sim. Schreber foi um juiz de uma família nobre, uma família não nobre, mas uma família de estirpe, né? Uma família de posses, a família Schreber, por várias gerações, teve destaque em vários campos de saber, vários juristas, inclusive. Ele foi juiz durante 28 anos, teve uma carreira brilhante nesse período, foi sendo promovido ao longo desses 28 anos, e chegou ao cargo máximo que corresponderia aqui ao nosso cargo de presidente do Supremo, né? O que o Fux é hoje, né? Ele foi indicado pelo imperador da época, né? Vamos lembrar que a Alemanha era composta no século XIX por vários reinos, né? Então o imperador da Baviera indicou Schreber para ser o presidente do Supremo da Saxônia, na época, do Reino da Saxônia. Este convite era irrecusável. Bom, então, não tem como correr, vamos lá. Isso fez com que Schreber tivesse que se mudar de cidade. Ele era casado, não tinha filhos, mudou-se de cidade para onde funcionava esse tribunal que ele deveria presidir. Ao chegar lá, ele se deparou com uma corte formada por juízes que tinham todos idade para serem pais dele, né? A média de idade era de 80 anos para cima, Schreber tinha 51 anos na época. Ele abriu um surto psicótico sério, grave, já tinha tido outros pequenos surtos antes, mas esse foi um surto gravíssimo, ficou internado 9 anos, e teve os seus direitos civis suspensos. Ele foi interditado e curatelado. A mulher dele fez um acordo com o médico, né? E ele foi interditado e curatelado porque a mulher dele não trabalhava e precisava de renda para sobreviver e para mantê-lo internado numa internação particular durante tanto tempo, né? Então, ela ficou... ela não era a curadora, tá? Foi designado um curador para ele. E a gente vai ver como, mais adiante eu vou falar sobre isso, que acontece no final da história. Bom, vamos para os slides, porque a gente precisa correr para ter um tempo para conversar. Alexandre, por favor, vamos passando aí as telas que eu te encaminhei. Que eu não sei compartilhar. Então, encaminhei para o Alexandre o PowerPoint que eu preparei para ele compartilhar, por favor. Vou colocar aqui, só um minutinho. Ok. A Tereza e a Vânia fizeram 2 pontuações lá no chat, depois a gente retoma. Vânia, novas aplicações de leis que existem, que já existem. Passamos para o seguinte, Alexandre, por favor.
Esse é o nosso presidente Schreber, tá? Que está lá no cartazinho de divulgação e na capa aqui do PowerPoint. Bom, aí vocês têm uma visão geral da tese, tá? Introdução, capítulo 1, eu vou falar da definição de justiça e de como é que se acessa a justiça. É preciso dizer para vocês que o acesso à justiça é tido como direito dos direitos. Tá? A Constituição aqui da República Federativa do Brasil tem um artigo que garante acesso à justiça a todo cidadão brasileiro e todo cidadão que estiver vivendo em solo brasileiro, né? Porque essa é a garantia que os demais direitos poderão ser acessados. Bom, só que no Brasil o acesso à justiça não é fácil, né? A gente sabe que a justiça brasileira é muito onerosa, né? Então, boa parte da nossa população hipossuficiente em termos financeiros não tem como acessar a justiça. As defensorias públicas, que são gratuitas, não existem até hoje em alguns estados da federação, e nos estados onde existe defensoria pública, que são os advogados que o governo contrata por concurso e remunera, não dão conta de tanta demanda, principalmente a partir da Constituição de 88, que garante acesso à justiça a todo e qualquer cidadão, né? No capítulo 2, eu vou apresentar as psicoses, conceito de psicose em Freud e em Lacan, né? E discutir um pouco esses conceitos para os dois autores. No capítulo 3, eu vou falar das modalidades de lei. Então, eu vou pegar leis do direito, né? A lei na filosofia, né? A questão do imperativo categórico de Kant, né? E a lei simbólica da castração, né? Vou fazer uma pontuação minuciosa entre essas modalidades de lei e cotejar pontos em que elas convergem e pontos em que elas divergem. Tá? No capítulo 4, eu vou tratar particularmente da legislação que contempla o segmento social composto por psicóticos. Há toda uma legislação que visa garantir segurança jurídica ao psicótico, né? Então, aí eu vou tratar das questões de interdição, curatela e tomada de decisão apoiada. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Capítulo 5 é o capítulo dedicado a Schreber. Eu já apresentei Schreber a vocês, né? O acesso de um psicótico, esse psicótico aqui eu me refiro nesse capítulo, é justamente o presidente Schreber. Como que a uma certa altura, ao longo desses 9 anos de internação, depois de ter construído um delírio super elaborado, né, para dar conta do real do sexo, ele então vai se estabilizando, toma ciência de que está interditado, né? Isso lá entre o 6º e 7º ano de internação, contrata um advogado para pleitear na justiça a suspensão da interdição. O advogado não dá conta do recado. Ele próprio, Schreber, então, assume a responsabilidade de se autodefender. São interpostos vários recursos aos pleitos dele de suspensão da interdição e curatela, e, no final das contas, ele sai vitorioso, né? Ele escreve um livro ao longo desses últimos anos de internação. Esse livro é publicado, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, Memórias de um Doente dos Nervos. É o livro no qual Freud se baseou para construir a sua teoria sobre a paranoia,
né? Isso. Nunca se encontrou com Schreber. Isso. Né? Apesar de viverem numa mesma época, nunca houve um encontro presencial entre eles. Freud leu esse livro, ficou encantado, né? E o texto que a gente conhece sobre a demência paranoide, que é um texto de 1911 de Freud, trata justamente de construir uma teoria acerca da paranoia a partir da leitura do livro de Schreber. Tá? O que é importante a gente guardar aqui é que Schreber conseguiu uma coisa que é muito rara até hoje, que é a suspensão de uma interdição determinada pelo juízo. Né? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas, em geral, quando alguém é interditado e curatelado, babaus, acabaram-se os direitos civis enquanto aquela pessoa viver. Tá? Parece que agora, e isso eu trato também no capítulo 4 sobre as leis, alguma coisa vai poder mudar sobre isso. Por quê? O Brasil foi signatário, a partir do ano de 2008, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E isso vai fazer uma mudança na nossa legislação, a gente vai ver daqui a pouco aí como. Bom, no capítulo 6, eu faço, então, a minha pesquisa de campo. Tá? Pesquisa de campo foi feita nos atendimentos clínicos, né? Então, que sujeitos que eu atendia que tiveram situações nas suas vidas de acesso à justiça, o que aparecia nas sessões de análise sobre essa temática específica? Eu fiz grupos focais no CPRJ, onde eu trabalho, e no Papel Pinel, né, que é uma empresa de trabalho que funciona no Hospital Pinel, aqui no Rio. E que foi super interessante para que os psicóticos falassem de suas experiências de trabalho, de acesso à justiça. Né? Foi uma experiência muito interessante, porque assim, eu trabalhei junto com alunos da graduação de Direito, que me acompanharam nos 2 hospitais, né, para fazer esse levantamento, fazerem as perguntas e terem contato direto com usuários dos serviços de saúde mental, com diagnósticos de esquizofrenia, mania, melancolia e paranoia. Tá? E, por fim, conclusões. Passamos ao próximo, Alexandre, por favor. Bom, então, por que investigar o acesso de psicóticos à justiça? Eu já disse para vocês, embora positivado no ordenamento jurídico brasileiro e internacional, o acesso de psicóticos à justiça comporta dificuldades. O não reconhecimento da particularidade existencial de psicóticos por operadores do direito, a determinação de incapacidade em civil, inclusive para psicóticos que expressam a sua vontade. Né? Qual é o critério, o paradigma principal para determinar capacidade ou incapacidade civil? Hoje, a expressão da vontade. Né? Só que, como a justiça, e esse é um outro motivo pelo qual a reforma psiquiátrica andou menos nessa parte do direito. Como se trabalha por jurisprudência, principalmente no campo do direito, né, a jurisprudência tem doença mental necessariamente determina incapacidade jurídica, né, sem que haja uma avaliação caso a caso. Bom, o objetivo dessa pesquisa foi questionar o campo de práticas jurídicas com este segmento social. Pelo viés do direito, que tipo de tutela jurídica é oferecida a psicóticos? Tutela jurídica equivale à incapacidade civil em todo e qualquer caso?
Mediação de conflitos seria o modo de acesso à justiça mais indicado para psicóticos, considerando que seu conflito é social e não intrapsíquico? Pelo viés da psicanálise, como eu já disse para vocês, questões essencialmente clínicas. Tá? Tanto o acesso à justiça pode ser causa de desestabilização, quanto uma tentativa de estabilização. Aí a gente tem que ver isso caso a caso também. Pelo viés da saúde mental, o espaço da civilização destinado a promover inclusão e cidadania de psicóticos, através de seu engajamento em um projeto individualizado de reabilitação social, muitas vezes, no afã de incluir, se esquece do sujeito e acaba produzindo mais doença mental. Muito interessante Paradoxo isso, do Tereza. campo da saúde mental. Muito sério. interessante. Fala um pouco mais, então, sobre isso, Tereza. Isso tem a ver com a lamentável denegação da psicose no próprio campo da saúde mental. No afã de normalizar, no afã de incluir, né? Ó, aqui você não pode nem ser maluco. Então, assim, o espaço social que foi construído, que foi destinado a este segmento, ali, olha, você tem que se portar direitinho, não pode ser maluco aqui. Senão, continua tudo como era pré-reforma psiquiátrica. A gente te interna, a gente te amarra, a gente aumenta a dose da medicação, a gente manda você para o eletrochoque. Né? Então, assim, a importância de que haja psicanálise nas instituições de saúde mental tem a ver muito diretamente com esse ponto, no sentido de não desmentir a psicose, não Muito interessante psicose, isso. como Lacan convocava o psicanalista a fazer. Né? Essa convocação de Lacan, que o analista não recue ante a psicose, é uma crítica direta à psiquiatria. Né? Eu assisti isso ao longo de todos os meus anos de prática. Infelizmente, os psiquiatras preferem dar diagnóstico de demência, diagnóstico de debilidade mental, do que dar diagnóstico de psicose. Né? Diagnóstico de dependência química, por exemplo, né? Se prefere dar, né? E muitas vezes as famílias aceitam melhor. É melhor ter um filho com deficiência intelectual ou com dependência química do que ter um filho psicótico. A gente sabe que a loucura é um dos medos ataques da humanidade. Todos temos medo da miséria, da morte, da doença e da loucura. Né? Então, enfim, muitas vezes no campo da saúde mental, o que a gente vê é assim um desmentido, e aqui eu me refiro desmentido no sentido perverso. Né? No sentido perverso, inclusive. Sim, sim. De negar ao sujeito, né? Negar o sujeito. Não é negar os direitos daquele sujeito, é negar o próprio sujeito. Né? Principalmente se a gente levar em conta com Lacan que psicose é uma posição na linguagem. Não é transtorno, não é doença, não é patologia, é um modo de ser. Tá? Passamos, Alexandre, ao próximo. Sim. Bom, a pesquisa foi desenvolvida como uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e uma pesquisa de campo. Né? Já falei para vocês, atendimentos clínicos, grupos focais, assistência técnica jurídica. Isso é uma coisa super interessante. Eu, há muitos anos atrás, tinha feito um curso de perito judicial. E não exerci quase e me esqueci disso. Eu acredito que a melhor orientação que o meu orientador deu, meu orientador que é advogado, é lá do campo do direito, foi: você sabe que você pode fazer assistência técnica jurídica, que é alguém contratado pela parte para tratar dos seus interesses nos processos. Né? E eu não me lembrava desse detalhe.
né? A formação é a mesma para o perito e para o assistente técnico jurídico. O perito atua do lado do juiz, né? Portanto, representa o Estado indiretamente, enquanto que a assistência jurídica representa a parte. A parte, isso. Então, com isso, eu passei a acompanhar psicóticos nos processos, né? O laudo que o perito faz, a própria entrevista pericial, né? Poder participar junto com o psicótico, né? E depois produzir um relatório onde eu comento o que o perito avaliou, né? Essa é uma parte riquíssima do trabalho, uma coisa assim que foi inesperada para mim, né? Isso foi se divulgando no hospital que eu trabalho e eu fui à justiça com vários pacientes. Foi muito rico, isso está bem descrito na tese, que eu pretendo publicar aí em algum momento para frente. Também reuniões de mediação de conflito com psicóticos, fora de crise, obviamente, né? Crises de família, crises com outros pacientes no hospital, crises com outros técnicos, crises no trabalho, né? entre o empregado e o empregador, né? Participei de algumas mediações de conflito, também isso está relatado na tese. A tese é cheia de vinheta clínica. Tá? Passamos ao próximo, Alexandre, por favor. Tereza, você vai nos contar sobre a sua experiência como assistente técnico desses pacientes no judiciário. Essa parte do seu trabalho é riquíssima. Foi muito interessante, Lícia. Primeiro, eu não contava com isso, né? Eu estava pensando na pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo entre os atendimentos e os grupos focais. Do que eu comecei a ir para a justiça, primeiro, o simples fato de estar acompanhado por um psicanalista da instituição onde o psicótico é atendido, é um fator estabilizador. Então, a maioria das pessoas não tem dizer absolutamente nada. Eu simplesmente acompanhei, simplesmente estava lá presente. Tá? Em alguns casos, o perito dividiu a entrevista. Eu estive presente junto com o periciando e depois o perito pediu que o periciando saísse e conversou comigo, né, para pedir mais detalhes sobre o caso. Então, você na apresentação que eu vi, trouxe uma observação que eu achei preciosíssima e que eu nunca tinha me dado conta, né? Mesmo tendo trabalhado com psiquiatria, trabalhando na justiça e trabalhando como psicanalista. Você fez uma observação muito interessante, que a justiça demanda de um perito psiquiatra, né, que fale sobre aquele paciente, aquele sujeito, e muitas vezes essa demanda não é feita só à medicina, não é feita ao analista ou até mesmo ao psicólogo, enfim, que acompanha, né? Então você colocou, muitas vezes o psiquiatra está com aquele... eu prefiro até que você fale, enfim, você poderia colocar a sua observação a esse respeito, que é muito, muito interessante. Esse é um ponto importantíssimo, que é o seguinte, vai ter a ver com um outro quadro que a gente vai passar, né, sobre uma mudança que houve no ordenamento jurídico brasileiro, né? Deixa para falar disso um pouquinho mais para frente. Tá bom, tá certo, tá? Querida. Para seguir aqui a ordem dos quadros, porque eu estou preocupada com o tempo. Bom, tá. Definição do objeto de pesquisa, eu já disse para vocês, o acesso à justiça é o direito dos direitos, psicose é uma posição do falante na estrutura de linguagem, né? Um modo de lidar com o trauma causado pela falta estrutural que afeta todo e qualquer falante,
não é doença, não é transtorno, não representa déficit, né? É uma estratégia de sujeito que Lacan chama de forclusão, né? Há um tempo determinado, esse tempo é o tempo da travessia do Édipo, para que o sujeito se torne subscritor da lei simbólica do desejo. Quando esse tempo expira, aquele processo se define por forclusão. Forclusão é uma figura que vem do direito, né? Vale para qualquer processo jurídico, e Lacan traz essa figura do direito para a psicanálise. Então, há um tempo para o sujeito atravessar o Édipo. Se o sujeito não atravessa o Édipo nesse tempo, né, o processo dessa travessia vai ser despachado por forclusão, né? Lacan define forclusão específica do significante que organiza os demais, que é o nome do pai, né? Eu pesquisei conflitos relativos ao direito civil e ao direito de família. Tá? Eu fiz questão de não ir pelo direito penal, porque essa é a tese de Lacan, que pelo menos nós analistas já conhecemos há muitos anos, né? Buscar estabilizar a psicose por meio de uma passagem ao ato é o que Lacan trabalhou lá na sua tese de 1932. O que eu fui investigar são os atos da vida civil. Tá? Bom, já falei para vocês sobre o delírio de reivindicação, né, como sendo parte do caminho para a estabilização da psicose que leva o sujeito a essas figuras de autoridade, dentre as quais os operadores do direito. Tá? Eu tenho um paciente muito interessante que estudou direito, estudou até o 4º período de direito. Então, esse paciente, por exemplo, ele não ia à justiça, ele ia ao Ministério Público, né? Por alguma razão lá da história dele, né? E ele dizia, não, na justiça é tudo muito complicado, demora muito. Eu prefiro resolver os meus assuntos com o Ministério Público. Né? E ele aí descobriu o telefone da ouvidoria e como fazer as reivindicações dele pelo site da ouvidoria, do MP, e estava bem estabilizado com isso. Tá? Seguimos. Alexandre, por favor, o próximo. Marcos históricos favoráveis ao acesso de psicóticos à justiça. A luta antimanicomial, que começou lá no final dos anos 70, né, e que emplacou no Brasil de formas diferentes. Esse país, com uma extensão territorial tão ampla, né, o que é reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, eu trabalho no Rio e no Ceará, é muito diferente de reforma psiquiátrica no Rio de reforma psiquiátrica no Ceará. Tá? De toda forma, a luta antimanicomial vem lá do final dos anos 70, né? E é um marco que contribuiu para o acesso à justiça. A Constituição Federal de 88, que assegura esse direito de acesso à justiça a todo cidadão, nascido aqui ou que aqui esteja vivendo. A Lei Paulo Delgado, 10.216, também conhecida como Lei da Saúde Mental, né? Que regulamenta a questão das internações. Então, ninguém pode ser internado porque a família quer, por castigo. Né? Quando alguém é internado, o Ministério Público tem que ser comunicado no ato da internação e no ato da alta. Né? As internações podem ser consentidas pelo sujeito voluntárias ou involuntárias, e aí tem todo esse procedimento que passa pela justiça. O Ministério Público visita os hospitais, os serviços de saúde mental, para fiscalizar, né? Onde há internação, visita regularmente, mais ou menos a cada 1 mês, 40 dias, em tempos normais. Agora, na pandemia, não sei dizer a vocês como está funcionando. Tá?
mas assim, eu sei que as enfermarias estão abertas, então suponho que algum plantão haja, né, porque pessoas foram internadas aí nesse meio tempo. Agora chegamos num documento que realmente vai fazer toda a diferença para o que eu trato na tese, que é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse é um documento que foi confeccionado na ONU, né? Quase todos os países membros da ONU assinaram esse documento em 2007. Esse documento ele estabelece uma nova categoria de deficiência, que é a deficiência mental ou psicossocial, né? E que está definido do lado direito da tela, a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Essa definição de pessoa com deficiência, gente, é um tesouro. Eu não sei se vocês percebem, ela implica a pessoa. Essa pessoa tem um impedimento, que pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial. O problema não é ter um impedimento. O problema é o encontro desse impedimento com barreiras da sociedade. Então, a convenção, ela sai do paradigma médico para um paradigma que é social. A sociedade não sabe lidar, a sociedade precisa dar um jeito de inserir pessoas que tenham estes impedimentos, né? O que é uma sociedade inclusiva? É uma sociedade que supera essas barreiras, o que quer dizer que possibilita, então, uma participação plena. A gente que é psicanalista sabe que não existe, mas amplia possibilidades de participação para estas pessoas que têm estes impedimentos. Tá? Sim. Qual é a grande novidade aqui? Movimentos sociais de pessoas com deficiência, tradicionalmente, são muito mais antigos do que luta antimanicomial e vêm reivindicando os seus direitos e obtendo a legislação brasileira para pessoas com deficiência, que data lá de 1980 e tais, 1990 e tais. A novidade aqui foi incluir a minha clientela de psicóticos nesse guarda-chuva das deficiências, né? O que torna a situação legal infinitamente mais complexa. Por quê? Por essa definição que esse documento traz, os direitos são garantidos para alguém que nasceu com um problema sério, para alguém que adquiriu um problema ao longo da vida, no final da vida, e problemas dessas diferentes ordens, físico, mental, intelectual ou sensorial. É bom a gente levar em conta, por essa definição, que qualquer um de nós que se considera normal pode, em algum momento, se tornar uma pessoa com deficiência. A população está envelhecendo cada vez mais. Alzheimer está incluído aí. Tá? As doenças neurológicas degenerativas estão incluídas aí, né? O trânsito é ruim, produz tantos acidentes. As pessoas que sofrem acidentes de trânsito estão incluídos aí. Tá? O que é uma sociedade inclusiva? Isso é um trabalho. Assim como que reforma psiquiátrica a gente faz no caso a caso. Tem lá os documentos da reforma, tem lá a Lei 10.216. Como é que isso se aplica neste caso que a gente está atendendo aqui agora, neste momento deste caso? Por isso é que é trabalhoso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho artesanal. Tá? A convenção foi de 2007, foi assinada pelo Brasil com status de emenda constitucional, tá? E foi promulgada em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão.
que regulamenta, então, o que está determinado pela convenção, que vale para todos os países que assinaram. Tá? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão modificou 40 e tantas leis, inclusive o Código de Processo Civil, o Código Civil, o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Para vocês terem importância, terem uma noção da importância, da dimensão, isso aqui pode promover uma mudança social absurda. Então, por exemplo, uma coisa que se diz hoje em dia é que a LBI teria acabado com a interdição, porque a interdição traz muito estigma para o sujeito. Hoje em dia, o que existe é curatela, e só existe curatela para assuntos patrimoniais. Bom, como é que fica o outro lado da questão? Porque vamos combinar que todos nós temos muitas questões que não passam necessariamente só pelo dinheiro. Como é que ficam as questões existenciais? Caso eu compre uma bicicleta, todos nós com deficiência ou não, se estamos vivos, vamos nos deparar com essas questões ao longo da vida. Sim. Bom, criou-se um novo instituto jurídico a partir da Convenção e da LBI, que se chama tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada é o sujeito que pede, o próprio sujeito pode pedir, propor ao juízo, então é uma iniciativa do sujeito que tem alguma deficiência, ele elege 2 pessoas para lhe dar suporte nas suas tomadas de decisão. Então, eu quero tomar uma decisão se eu vou me casar ou não, se eu vou ter filhos ou não, se eu vou adotar filhos ou não, se eu vou me separar de alguém, se eu vou me casar, em que regime jurídico eu vou me casar. Eu escolho 2 pessoas em quem eu confio, vou ao juízo, faço esse pedido, tomada de decisão apoiada, é o artigo 116 da Lei Brasileira de Inclusão. Esse é um ponto da Lei Brasileira de Inclusão que ainda não pegou. Aliás, pois é, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. A própria Lei Brasileira de Inclusão vem sofrendo muita resistência por parte dos operadores do direito. Por quê? Porque ela mexe no regime da capacidade civil. Uhum. Alterou o Código Civil no que diz respeito às interdições e curatelas. Quem tem capacidade civil e quem não tem capacidade civil, quem quer que expresse a sua vontade tem capacidade civil. Passou de 18 anos e passou dos 16 anos, e tem capacidade de expressar a sua vontade, tem capacidade civil. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês, doença mental é sinônimo de incapacidade civil, isso que era quase que uma verdade, no campo balançou muito. Outra coisa importantíssima, que é o que a Alicia tinha mencionado antes. Quem formulava um laudo que tem que ser apresentado nos processos de interdição, necessariamente era um médico psiquiatra, perito de confiança do juiz. Tá? Então, o psiquiatra do cidadão faz lá o documento dizendo: senhor fulano, a família de fulano de tal está pedindo para ele ser interditado. O juiz tem o seu perito, que vai avaliar isso. Tá? O perito, em geral, faz o que o juiz quer. O juiz tem que entrevistar a pessoa para ter uma impressão, ele próprio ter uma impressão daquela pessoa. E, a partir disso, depois disso, então, produz-se a prova pericial.
essa prova pericial, até a LBI, era feita necessariamente por psiquiatra. Agora, a partir da LBI, ela pode ser feita por equipe multidisciplinar. Gente, isso é uma preciosidade. Isso abre trabalho para nós e isso abre de campo de direito para psicóticos, por exemplo. Por quê? Os psicóticos que eu atendo no hospital, eu posso atender quantas vezes eu quiser por semana. Isso. No mesmo dia. Quantas vezes, clinicamente, eu escutar alguma coisa que aponta nessa direção. Né? O psiquiatra atende uma vez a cada 3, 4 meses. Rapidinho ali. Está dormindo? Está chorando? Está comendo? Como é que está a libido? Vamos manter a medicação, vamos aumentar a dose. Está ouvindo vozes? Fim de papo. Né? O atendimento, as sessões de análise, vocês sabem como são. O sujeito chega e fala do que ele quiser. 2, 3 vezes por semana. Totalmente diferente, né? Faz muita diferença nesse sentido, né? Inclusive, Tereza, para estar levando ao judiciário, para estar dando notícias ao judiciário de um lugar outro ocupado por esse sujeito, que seja um lugar de sujeito mesmo, né? E não um lugar objetificado dentro de um CID, dentro de um diagnóstico, que já vai ter aquele tratamento padrão pela justiça, que no caso seria a interdição, onde aquele sujeito, ele a partir dali, como você disse, né? A partir de uma curatela, de uma interdição, é decretada a morte civil, né? Praticamente, né? A morte jurídica do sujeito. Né? Pois é. Então, aí a gente pensa o seguinte, Lacan, lá em Formulações da Causalidade Psíquica, fala do desencadeamento da psicose como sendo a morte do sujeito. Aí, se vai para a justiça, decreta-se a morte do sujeito de direitos. Isso. Né? Ele tem o direito de ser interditado e alguém vai decidir tudo por ele na vida dele. Isso. Aí, juntando uma coisa com a outra... Isso. Gente, os efeitos subjetivos são os piores. Né? E piores, eu estou falando aqui de passagens ao ato. Estou falando Sim, aqui... porque não sobra nada, praticamente. Não né? sobra lugar nem para o sujeito de direitos, nem para o sujeito do desejo. Tá? Vamos, Alexandre, passar para a gente concluir e outras pessoas poderem fazer pergunta também. Já falei da resistência, vamos passando. Pode passar a próxima. Já falei de Schreber. Conclusões. O acesso de psicóticos à justiça, a depender de como é feito, garante direitos, soluciona litígios, gera inclusão, produz efeitos sociais, contribui para a estabilização de alguns psicóticos. Mas a depender de como é feito é o que eu acabei de dizer para vocês. Leva para passagem ao ato. Tá? Infelizmente, eu já tive essa experiência na clínica. Né? Aquele psicótico que não sabe por que é interditado e aposentado. Aí é assim, houve a morte do sujeito no desencadeamento da psicose. A pessoa é interditada e aposentada, a libido cai. Sobra o quê? Sim. Pertinência do tema em tempos de retrocesso de direitos sociais e políticas públicas favoráveis ao segmento social investigado. Né? Infelizmente, andando para trás. A reforma psiquiátrica está em perigo. Eu não sou reformista roxa, mas eu estou no serviço público há muitos anos. Eu comecei quando não havia ainda reforma. Né? Então, eu conheço o que é serviço de saúde mental pré-reforma e pós-reforma. Né? Estamos andando para trás, infelizmente. Necessidade de capacitar os operadores do direito para assistir psicóticos.
né? O capítulo onde eu faço a pesquisa de campo com os psicóticos dos dois serviços, do PNEL e do CPRJ, o mínimo que se diz é a gente não pode entrar. Por exemplo, me contaram várias histórias de psicóticos que não podem entrar na promotoria de pessoas com deficiência e idosos, né? A promotoria de justiça de pessoas com deficiências e idosos abarca todas as pessoas nesse contingente, né? Aí, aquela senhorinha que vinha cheia de bolsa, toda suja, muito fedorenta, não pode mais entrar, não pode nem entrar no prédio. Tá? O segurança está avisado de que não pode entrar no prédio, coisas do gênero. Então, há uma necessidade de capacitar os operadores do direito e todos que trabalham no entorno das instituições onde o direito é a orientação de saber. Né? Desde o segurança até o juiz, até o promotor, até o desembargador, até o defensor, etc. Na pesquisa, no hospital onde eu trabalho, uma paciente virou-se para os alunos da graduação de Direito e disse assim: foi ótimo vocês virem aqui conhecer a gente, ver que a gente não baba, não bate. Para quando vocês virarem advogados e a gente precisar de vocês possam atender a gente como a gente precisa, como gente e não como bicho. Né? E foi um momento assim, super impactante, né? Porque, enfim, essa paciente, vocês sabem como é lidar com psicótico, né? Psicótico não tem muita firula, né? O que é para ser dito é para ser dito. Bom, necessidade de fazer avançar a interlocução com fins de estabelecer a atuação intersetorial entre operadores do direito, psicanalistas e técnicos em saúde mental. Convém manter os institutos da interdição, da curatela e da tomada de decisão no ordenamento jurídico brasileiro e aplicá-los conforme o caso e a natureza do direito em pauta. Isso é super importante, essa história de que não há mais interdição. A gente sabe muito bem, nós psicanalistas, o que acontece quando um significante é forcluído. Quando um significante é forcluído do simbólico, ele vai aparecer no real, não é mesmo? Né? Como alucinação, né? E isso acontece tanto numa perspectiva, digamos, individual, quanto numa perspectiva social. Né? Então, a meu ver, essa história de que não existe mais interdição, não. Agora, com a LBI, é só curatela. A curatela é a solução para a interdição. Para dizer que não existe mais a figura jurídica da introdução, é preciso mudar a definição de curatela. E isso não mudou. Bom, por último, a cereja do meu bolo, a paranoia é o viés heterodoxo de acesso à justiça. É o próprio sujeito, é uma solução autocompositiva de distribuição de gozo e de conflitos sociais. Agradeço a vocês a atenção e temos ainda uns minutinhos, se possível, Lícia, para outros participantes se pronunciarem, por favor. Sim. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. De nada. Olha, a Aline está colocando aqui, você consegue ler você mesma? Quer ler, Tereza? A Aline colocou uma pergunta. Sim. Pela experiência como assistente técnica, quais os elementos observou que eram avaliados e favoráveis à reversão da interdição no psicótico? Aline, eu nunca estive numa audiência de reversão de interdição. Então, não tenho nada para te responder sobre isso, infelizmente. É muito raro, tá? Reversão de interdição é raro nos países onde existe interdição. Né? E, inclusive, o peso da interdição tem justamente a ver com isso. A interdição ter esse caráter vitalício, uma vez interditado, para sempre interditado. Os psicóticos, para quem eu atuei como assistente técnico jurídico, não estavam interditados. Tá? Tinham capacidade civil
tinham interesse em trabalhar inclusive, né? Porque tem uma história assim, aposenta, não, como é que é? Interdita, porque aí é mais fácil conseguir a aposentadoria. Aposentar. Acontece que muitas vezes o sujeito sim pleiteia a aposentadoria, e para esses eu prestei assistência técnica jurídica, mas ele não quer ser interditado. Ele quer se aposentar e poder gerir o dinheiro da aposentadoria dele. Pois é, são essas nuances, né, que muitas vezes no judiciário a gente vê serem completamente apagadas ou ignoradas, né? Eu lembro também da sua apresentação que você colocou que algumas das vezes em que você acompanhou esses sujeitos nas audiências enquanto assistente técnica, era comum os operadores do direito passarem, quando você estava presente nas audiências, passarem a se dirigirem a você apenas, né? Então, eles endereçavam para você perguntas que diziam respeito àquele sujeito. E que eu, malandramente, dizia, doutor, mas o fulano está aqui conosco e esse assunto diz respeito a ele e ele pode falar muito melhor do que eu. Né? Então, eu posso até dizer alguma coisinha, né? Gente, uma composição. Né? Isso. Quem faz Semblant é o assistente técnico jurídico. Né? Isso. É o jeito que não faz Semblant. E para quem os Semblants não operam. Né? Isso. O quanto, muitas vezes, isso é o que angustia o psiquiatra. Né? Estar na presença de alguém que não faz Semblant. Isso. A assistência técnica jurídica, nesses casos, ela é interessante, né, nesse sentido, de ter alguém ali que não deixe a angústia do psiquiatra subir a um nível muito alto. Agora, vou relatar para vocês, uma única ocasião eu acompanhei um paciente, meu nome, obviamente, que entra no processo, né? Meu nome estava no processo, nome, documento e tal, como assistente técnico jurídico, chegou na hora da perícia, da entrevista pericial, e o perito não me deixou entrar. Né? Isso desestabilizou o paciente completamente. Né? Eu fiz o que pude, entre aspas, de um reasseguramento ao paciente. Né? Pode ir, você sabe o que dizer, né? Você está preparado, né? O doutor não vai fazer nada, porque a ideia o que é? Não deixou ela entrar, vai me internar, vai me amarrar, vai me dar eletrochoque. Né? Aqui não tem eletrochoque, aqui não tem medicação, aqui não tem internação, e eu estou aqui na porta aguardando por você. Você entra, responde ao que o doutor te perguntar, e quando encerrar a entrevista, eu estou aqui e a gente vai sair junto. Gente, o que isso traz? Bom, essa experiência foi muito ruim. Essa experiência foi muito ruim, e assim, praticamente irreversível. Né? Eu cheguei a consultar o advogado desse paciente na ocasião e disse, olha, se necessário, eu vou ao juiz. Eu vou pessoalmente ao juiz pedir para falar. Pode ser que o juiz também não queira me receber. Né? Mas dizer, olha, aconteceu tal coisa assim, assim, né? E o caso é esse, eu posso lhe passar isso. Bom, enfim, o advogado me disse, doutora, vamos aguardar o laudo. Se o laudo for desfavorável ao paciente, aí a gente pensa se isso vai ser necessário. Se o laudo for favorável ao paciente, a senhora também não precisa se expor, né, a mais uma proibição, porque eu poderia procurar o juiz e o juiz não me receber também. Né? Sim. Tereza, tem uma pessoa então perguntando... Isso. Mais alguma questão? Tem uma pessoa perguntando, porque aparece só o nome do aparelho, se a aposentadoria impede o trabalho. Impede. Elimina a condição de algum trabalho.
impede a condição de trabalho formal com carteira assinada, né? Sujeitos que são aposentados trabalham no mercado informal. Porque a aposentadoria, ela pressupõe a interdição? Não, não necessariamente. Há um hábito, há um mau hábito, né, de que mais facilmente vai se conseguir aposentadoria se a pessoa for interditada. A Vânia. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Tá, foi a Vânia que perguntou, ela se identificou agora, entendi. Uhum. Bom, olha, infelizmente, realmente a gente está já avançado no tempo. Eu acho que a gente vai precisar encerrar. Eu queria mais uma vez te agradecer muitíssimo. O seu trabalho, além de necessário, fundamental, ético, ele é raro, né? Ele é raro. Então, assim, como eu falei, eu trabalhei 4 anos em hospital psiquiátrico, eu trabalho há 16 anos na justiça e eu não conhecia sobre as especificidades desse seu trabalho. Então, eu pretendo publicar, Alicia. Pois é, eu acho que você precisa fazer isso, porque justamente por trazer questões muito, muito importantes, né, para os sujeitos psicóticos, esse trabalho ele tem que ser divulgado mais amplamente. Eu tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui conosco também, eu acho que, né, se surpreenderam, assim como eu, pelas filigranas e pela riqueza ética e clínica, desse trabalho. Eu acho que os operadores do direito teriam muito a aprender com você, porque realmente a justiça é um espaço de dessubjetivação do sujeito. Quem já teve em alguma audiência sabe como a gente já entra ali, né, de subjetivado mesmo, e aí a gente, quer dizer, pensar nisso a partir de uma condição específica de saúde mental torna esse lugar de quem está ali ainda mais delicado e ainda mais difícil. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. O meu e-mail, Alicia, tem, tá? Então, tá nessa apresentação, no início da apresentação, não sei se vocês gravam, né? Se alguém quiser ainda comentar alguma coisa, discutir alguma questão, sintam-se à vontade para entrar em contato pelo e-mail. Agradeço muito também, tá? Muito obrigada, Tereza, muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui hoje. Até a próxima. Até, obrigada, boa noite. Obrigada, beijos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom mesmo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.